O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Neste quarto domingo do Advento, a igreja coloca diante de mim e diante de você São José. Esta pessoa extraordinária, esta pessoa da qual eu e você sabemos muito pouco. São pouquíssimas as informações que nos são dadas sobre São José. Mas uma delas é suficiente. O Evangelho de hoje diz que José era um homem justo. O conceito de justiça e de justo que eu e você podemos ter está muito longe daquilo que de fato é o significado de uma pessoa declarada justa na Sagrada Escritura. De maneira um pouco simples, eu digo que José é justo por dois motivos. Primeiro motivo, ele conhece a lei de Deus, ele conhece a vontade de Deus. Mas não basta. Não basta conhecer Deus e a sua vontade. É preciso colocar em prática a sua vontade. E por isso ele recebe este adjetivo de justo. Conhece Deus, conhece a sua vontade e pratica. Põe em prática. Resumido, é obediente. Toda a Bíblia tem para mim e para você um objetivo: nos ensinar a conhecer Deus, sua vontade, e recebermos de Deus a força necessária para colocar em prática. O objetivo da Sagrada Escritura é nos tornar justos, homens e mulheres praticantes da justiça. Não a justiça que muitas vezes está na nossa cabeça e dentro de nós, dar a cada um o que lhe é devido. Uma justiça muitas das vezes praticada ainda como se estivéssemos na lei do talião: olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, contusão por contusão, vida por vida. Uma justiça onde muitas vezes eu e você queremos apenas que se descubra o culpado e que ele seja punido. Essa não é a justiça de Deus na Sagrada Escritura. A justiça de Deus na Sagrada Escritura, ela é restauradora, renovadora, reparadora. E como dizia, hoje nós somos colocados diante de São José, cuja definição é essa: homem justo.
Mas para que a gente possa penetrar com profundidade na compreensão deste breve trecho do Evangelho de Mateus, logo no início, a gente tem que colocar uma pergunta, que é o ponto de partida. Quem é Jesus? Olha como é que começa o Evangelho. Esta é a origem de Jesus, Cristo, Maria, sua mãe. Quem é Jesus? Filho de Maria. O trecho não começa dizendo que ele é filho de Deus, mas antecipou dizendo que ele é o Cristo, ele é o eleito do Senhor, ele é o ungido do Senhor, mas ele é filho de Maria. E quem é Maria? Uma jovem comprometida em casamento com um homem chamado José. Como é que se realizava o casamento naquela época? Em dois momentos. Primeiro momento, o contrato entre o esposo e a família da esposa. Um contrato escrito, que só podia ser anulado por um ato de repúdio da parte do homem. Desse momento em diante transcorria um ano. Por isso o Evangelho diz que antes de viverem juntos, porque eles só passavam a viver juntos um ano depois, quando se celebravam as bodas. E as bodas duravam aproximadamente 7 dias, não podia faltar nem comida nem bebida, principalmente o vinho. Por isso a gente tem o episódio das bodas de Caná da Galileia, onde Jesus vai transformar a água em vinho, uma abundância de vinho, porque a comida e a bebida tinha que durar enquanto durasse a festa, 7 dias. Só então a esposa era conduzida pelo esposo para a tenda nupcial ou para o quarto nupcial, a fim de se consumar o matrimônio. E dentre isso era preciso provar a virgindade. O homem tinha que sair com um lençol manchado de sangue e mostrar para todo mundo que a esposa era virgem. Salvo se fossem segundas núpcias, ela fosse uma repudiada que casava de novo, então não tem que provar virgindade. Ou se ela fosse viúva e casasse de novo. E aqui a gente tem um problema, e Mateus quer colocar diante de mim, diante de você o problema. É importante enfrentar o problema. Antes de viverem juntos, diz o texto, Maria apareceu grávida do Espírito Santo. Para mim e para você que pertencemos a esta igreja do Divino Espírito Santo, tudo parece muito simples. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ponto final, é Deus. Mas alto lá, naquela época, conheciam o Antigo Testamento e conheciam a potência de Deus que agia através de algumas pessoas no Antigo Testamento, onde Deus infundia o seu Espírito para uma missão. Mas nunca no Antigo Testamento se falou disso, do Espírito Santo sendo a causa da gravidez de uma mulher, e no caso, uma virgem. Nunca se ouviu dizer. É um ato novo, é uma ação inédita de Deus. Por isso, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, começa assim: livro da origem de Jesus. Olha o que Mateus repetiu: esta é a origem. Bom, para mim e para você, todo mundo sabe que origem é um substantivo. Porém, tem uma palavra grega aí por detrás, Gênesis. Agora você sabe, Gênesis é o nome do primeiro livro da Bíblia. Então o que Mateus está querendo dizer? Que o livro da origem de Jesus, ou a origem de Jesus, é um ato novo de Deus para a humanidade. Lá no início, no livro do Gênesis, a gente vai encontrar
No princípio não havia nada, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus agitava as águas para torná-las fecunda. Então, desde a primeira linha da Bíblia, o Espírito de Deus tem uma força para fecundar, para trazer vida, e é isso que Mateus está querendo dizer. Deus agiu em Maria e gerou nela não uma vida humana qualquer, ele gerou nela o seu próprio Filho, gerado desde toda a eternidade, porque nós professamos que Deus é uno e trino, é Pai, Filho e Espírito Santo desde toda a eternidade. E isso era importante, sabe por quê? Porque eu disse a vocês que na Bíblia, no Antigo Testamento, não tem nenhum relato do Espírito de Deus fecundando uma mulher. Então é um ato inédito de Deus. Mas na época que Mateus escreveu, ali por volta do ano 80 depois de Cristo, já há muito tempo que circulava no mundo greco-romano, entre os gregos e os romanos, as mitologias. E nessas mitologias, muitos já tinham ouvido que os deuses das mitologias engravidavam as mulheres para gerar nelas os seus filhos com os homens, e eram chamados de semideuses. Mateus sabia disso, e exatamente por causa disso escreve dessa maneira, a fim de que ninguém pense que o que está acontecendo aqui era aquilo que acontecia na literatura da mitologia greco-romana. Porque aquele que está sendo gerado em Maria não é um meio Deus, meio homem e meio Deus, não. É o Verbo divino de Deus, uma única pessoa, a pessoa divina, que está sendo gerado em Maria. Nós precisamos, ao lado deste Evangelho de Mateus, do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, ele coloca no centro a pessoa de Maria. Já no Evangelho de Mateus, a pessoa que está no centro é José. E agora, depois de dar essas informações, Mateus passa agora para José. Ele vai querer colocar eu e você diante de José. É lícito que José medite isso no seu coração. Sabe por quê? Porque humanamente dizendo, como é que uma mulher engravida se ela tem relações com um homem? E se Maria está grávida, humanamente dizendo, ela traiu, ela cometeu adultério. E o que a lei diz, tanto no livro do Êxodo, no capítulo 20, como no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, existe o mandamento de Deus que diz o quê? Não cometerás adultério. Mas além disso, no livro do Levítico e no livro de Deuteronômio, está dito que o homem e a mulher que cometem adultério se tornavam réus de morte por apedrejamento. Então vamos voltar. José é justo. Se ele é justo, porque ele conhece Deus e conhece suas leis, o que ele tinha que fazer? Colocar a lei em prática. E isso gera nele um dilema. Por quê? Porque ele tem que denunciar Maria. Ele tem que chegar para as autoridades e denunciar Maria e dizer, não é meu. E agora a gente precisa pensar nas ações de José. Peguem o Evangelho, por favor. Por isso está dito, José seu marido, ele já é marido de fato, desde o momento do contrato. E Maria é o quê? É esposa de fato, desde o contrato. Mas não vivem juntos, só podiam viver juntos depois das bodas. Era justo, e não querendo denunciá-la, imaginem o dilema de José. A lei manda denunciar, ele é justo, e dentro dele, ele não quer denunciar. É um dilema, hein?
A Sagrada Escritura é tão importante para mim e para você porque ela não nos isenta dos sentimentos das pessoas. José está sofrendo, mas ele não quer denunciá-la, porque se ele denunciar, é morte por apedrejamento dela e do bebê. Ele não quer ter sangue inocente nas mãos, porque ele, dentro dele, ele sabe que ela é inocente. O que ele não sabe é o que aconteceu. Resolveu abandonar Maria em segredo. Covarde, nós diríamos. Não, ele não é covarde, porque ao deixar Maria em segredo, ele está dizendo para todo mundo: fui eu. Com isso ele inocenta Maria, e mais, ele perdoa Maria. Ele ainda não sabe o que está acontecendo. Ao invés de mandar uma carta de repúdio, nem tinha como, porque se ele repudiasse, ele tinha que dizer o motivo. E nesse caso, qual seria o motivo perante a lei? Adultério. Mas ele tem algo dentro dele que diz: não foi isso que aconteceu. Enquanto José pensava nisso, sabe, às vezes a gente não consegue colocar em palavras o que está acontecendo. Esse pensava nisso tem muito sofrimento, tem muita angústia, tem muita dor, tem muita dúvida. E José é um ser humano, ele tem direito a esse sofrimento, ele tem direito a essa dor, ele tem direito a essa dúvida. Mas não nos esqueçamos, é justo. Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Bom, se ele está pensando nisso, ele não pode estar dormindo. Eu e você, diante da palavra sonho, a gente liga imediatamente o sonho é o quê? A dormir. Mas na Bíblia, ninguém sonha dormindo, se sonha de olhos abertos. E é exatamente enquanto refletia sobre isso, o anjo do Senhor se manifesta. Deus falou no íntimo de José, porque se Satanás pode nos inspirar para fazer coisas erradas, muito mais Deus pode nos inspirar a fazer o que é certo. Se a gente aceita com facilidade que o demônio fica tentando a gente o tempo todo, com mais facilidade hoje você deveríamos acreditar que Deus nos inspira a fazer o que é correto. E é isso que está acontecendo com José. No meio da sua reflexão, no meio do seu pensamento, tentando juntar as peças como se fosse um quebra-cabeça, diante de tudo aquilo que está acontecendo e diante de tudo aquilo que pode acontecer, é nesse momento que Deus intervém, ilumina e diz a José o quê? Pega lá. José, filho de Davi. Em outras palavras, o anjo sabe quem é José, filho de Davi. Sabe o que isso significa? Descendente de Davi. É da linha real. Aí agora a gente precisa da primeira leitura. Acás. Acás era da descendência de Davi. A Acás não apareceu um anjo. A Acás apareceu o profeta Isaías e disse: pede um sinal. A José, também descendente de Davi, não apareceu um profeta, mas apareceu o anjo do Senhor. E não disse a José: pede um sinal. Já foi dado o sinal. Ele já vem dando o sinal. Olha lá. Quando Deus vem ao nosso encontro e encontra em mim e em você justiça, as portas da comunicação se abrem. Deus não só revela quem eu sou, quem você é, mas diz para mim e para você o que eu e você temos que fazer. Olha lá. Não tenhas medo. Já pararam para pensar que a gente vive com medo? O ser humano hoje vive com medo. Então, o anjo revela que José, apesar de justo, também tinha esse sentimento, estava com medo. E o medo de José não era em relação a ele, o medo de José era em relação a Maria e aquela criança. José não está pensando nele. Apesar de humanamente dizendo se sentir lesado, ele está pensando nela. Ele está pensando na criança. Grande José.
Não temas receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Em outras palavras, primeiro teste de DNA da história. E José descobre quem é o pai, e também descobre que ele não é o pai. Ele tem certeza, ele não é o pai. E é a primeira paternidade legal assumida. Assume a criança e dá o nome. Desse momento em diante, o anjo está dizendo para José: do momento em que você der nome, ele é teu filho. E qual foi o nome? Jesus. E Yehoshua, o Senhor salva. Mas antes disso, sabe o que significa o nome José? O Senhor é aquele que acrescenta. O Senhor é aquele que faz crescer. Se José já era justo, o Senhor, graças a isso e graças a essa abertura de José, se torna ainda maior. Ele vai salvar o povo dos seus pecados. O que o anjo diz que Jesus vai fazer, já está no nome Jesus, o Senhor salva. E é nesse momento que Mateus chega onde ele quer chegar. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Onde é que está isso? Na primeira leitura. O que Mateus faz? Relê a profecia de Isaías e aplica a quem? A Maria e a Jesus, por causa de José. E qual é o resultado disso tudo? Qual é a consequência disso tudo? É aquilo que também acontece comigo e acontece com você. Deus me coloca e coloca você diante da verdade, mas nos deixa livres para aceitar ou não, para obedecer ou não. Olha lá. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Em outras palavras, obedeceu. E com isso, Mateus mostra para nós que a verdadeira justiça e o verdadeiro justo não é simplesmente aquele que conhece a lei e põe em prática, mas é aquele que consegue ir além da lei, porque ele tem algo a mais: amor, não somente por si, mas por Deus e acima de tudo por quem é inocente. Nesse caso, Maria e Jesus. Sabe, eu e você vamos continuar ainda com um monte de minhoca na cabeça. Porém, uma coisa é certa: o quarto domingo do Advento nos provoca a ver o quanto eu e você temos procurado ser justos, e o quanto o amor a Deus e ao próximo tem sido a regra de nossa vida. Porque José não é justo só porque conhece Deus e a sua lei, mas porque ele já antecipa aquilo que Jesus vai ensinar no seu ministério público: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que ele fez em relação a Maria e ao bebê? Amou. E demonstrou que ele também tinha amor por quem? Por ele. Por isso, não temeu em receber Maria como sua esposa. Que eu e você não temamos receber Jesus, que nascerá por nós e por nossa salvação.